Bom, pessoal, vamos ordenar então nesse vídeo as estruturas. Eu preciso dizer que a gente tem duas estruturas, os Short Term Highs and Lows e os Intermediate Term Highs and Lows. Bom, lembra desse padrão aqui? É uma formação de um swing low, de um fundo, né? A gente tem muitos nomes para isso aqui, né? Mas nomeando agora de maneira estrutural, ou seja, pensando na estrutura do mercado em si, dando continuidade ao último vídeo, isso aqui é um Short Term Low, e isso aqui é um Short Term High. É um topo e um fundo, né? Um topo aqui embaixo, um topo, e aqui em cima é um fundo, tá? Quando ele é só um fundo assim, quando a gente olha unicamente, exclusivamente, só um swing point, só um fundo ou só um topo, ele é um short term low ou um short term high, né? Ele é só um ponto. E é isso, ele é um ponto que o mercado ele vinha descendo, bateu aqui e voltou a subir depois. E aqui é a mesma coisa, ele vinha subindo, bateu em algum lugar e começou a descer, tá? Então é isso, simplesmente isso. A gente já viu isso no vídeo passado. Agora, o Intermediate Term Highs and Lows, ele é o seguinte, ele é quando a gente tem a comparação, ou seja, a gente vai vendo realmente, né, um aos outros topos e fundos, a gente vai olhando a sequência de topos e fundos. Todos os topos e fundos, por eles só, são Short Term Lows ou Short Term Highs. Mas nesse caso aqui, vamos pensar num fundo aqui em cima, olha só. Eu tenho um short term low aqui. Aqui, se eu olhar só ele isoladamente, ele também é um short term low. E aqui do lado eu também tenho um short term low. Mas aqui nesse caso, na verdade, esse fundo aqui é um intermediate term low. Por quê? Ele tem essa formação aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho exatamente esse padrãozinho aqui, ó. Acontece esse padrãozinho aqui, né? Forma um fundo. Depois forma exatamente essa mesma formação aqui embaixo. E depois tem essa formação aqui, nesse próximo aqui. Só que o que acontece? Esse aqui é mais baixo do que os outros dois, tá? Então a gente tem um short term low mais alto à esquerda e um short term low mais alto à direita. Então esse aqui do meio, que é o mais baixo de todos, a gente troca o nome dele. Não é mais um short term low. Agora é um intermediate term low. Ok? Simples assim. Simplesmente isso. A gente tem essa diferenciação. E os intermediate term lows são os fundos mais fortes no mercado, ok? Eles são os fundos mais fortes. E os intermediate term highs são os topos mais fortes. O meu operacional ele se baseia muito nessa lógica aqui. Ou seja, a gente vai estar sempre colocando nossos stops acima dos intermediate term highs ou abaixo dos intermediate term lows e procurando expansões aqui. Tá? O modelo fractal se baseia nisso. Muito nessa lógica aqui. Então, essa lógica é muito importante de você entender. Então, intermediate term high é a mesma coisa, ele é o topo aqui, tá? Então, é isso aqui, né? Acontece aqui primeiro, depois acontece aqui, e depois acontece aqui. O do meio é o mais forte, é o intermediate term high. A gente troca o nome, não é short term, é intermediate term high aqui. No do meio, que é o mais alto, né? Fazendo esse padrãozinho V assim. Então, é isso, pessoal. Esse é o padrão do intermediate term low e do intermediate term high. Não tem muito o que falar, não. É bem simples, é isso mesmo. Mas o que a gente precisa focar muito é nos ranges intermediários. E também, né, uma coisa. Aquela lógica, né, pessoal, das impulsões das correções que eu passei para você no último vídeo, né, das expansões, das retrações, é aquilo, tá? Então o preço ele vem expandindo aqui, ele expande, aí ele vem faz toda essa estrutura aqui. Normalmente ele deixa o intermediate term low no final dessa expansão, tá? No final dessa retração, perdão. Então ele vem retraindo, 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 e normalmente o final da retração é um intermediate term low para depois subir. A gente só sabe que é o intermediate term low depois que forma esse fundo aqui, né? Mas o nosso objetivo, então, é tentar operar na compra aqui com o nosso modelo fractal. E a gente vai aprender a identificar isso, né? Onde pode se formar. Perfeito? Então, show de bola. Quando ele terminar de se formar aqui, por essa área aqui toda, a gente já vai estar procurando fazer compras, né? Seguindo a lógica do vídeo anterior, né? Porque todos os vídeos aqui, eles se conectam, eles dão procedência um com o outro. E aqui é a mesma coisa, né? A gente tem a impulsão, depois a gente tem a correção, depois a impulsão de novo. Nosso objetivo é tentar vender na correção e deixar o stop acima
do Intermediate Term High, porque aí a gente pode jogar um alvo aqui embaixo e a gente sabe que o nosso stop vai estar protegido, que é o mais importante. É a lógica, a coisa mais importante no trade é colocar o stop bem protegido, sabendo aonde tem a menor probabilidade do preço pegar o nosso stop, né? Bom, range intermediários e curtos é as confluências de Premium Discount. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um exemplo, olha só, onde eu tenho o Intermediate Term Low, e ele sobe, até o Intermediate Term High. E isso aqui é uma impulsão de alta, né, pessoal? É uma impulsão de alta. Depois, então, ele começa a fazer a correção aqui, ou a retração, né? Até ele deixar o Intermediate Term Low e subir, voltar a subir. Tá. E aí o que acontece? A gente tem o nosso primeiro range entre Intermediate Term Highs and Lows, que então seria do topo aqui até o fundo, né? E a gente tem os Short Term Highs and Lows aqui pelo meio também, né? Que seriam, por exemplo, esse aqui é um Short Term High, um Short Term Low. A gente também tem os próprios ranges, né? De curto período, mas as estruturas mais fortes mesmo são as Intermediate Term Lows e Intermediate Term Highs, olha só como que eles apresentam, né? Como que eles são formados. Lembra? Tem sempre dessa formação aqui. Isso aqui é o mais importante. Beleza? Aqui você pode argumentar que a gente também teve um Intermediate Term High. E realmente, a gente também teve um Intermediate Term High aqui, né? Porque ele tem um topo, um Short Term High mais baixo e ele tem outro Short Term High mais baixo. Então aqui também é um Intermediate Term High, beleza? Também é assim, tranquilamente, um Intermediate Term High. A gente quer dar ênfase, né, a essas estruturas aqui intermediárias, ok? Então, tendo esse range de alta aqui todo, né, a gente chama de range, isso aqui, lembra do último vídeo? A gente chama isso aqui de range, essa impulsão de alta. A gente joga a nossa ferramenta de Premium Discount e vai dar essas regiões aqui, 75, 50 e 25, né? Abaixo do 50 é onde a gente vai querer procurar por compras. E a região aqui do 25 é a região assim super discount, certo? Se daqui para baixo é muito bom de comprar, daqui para baixo é excelente de comprar, entendeu? Você vai estar muito mais próximo aqui do ponto de origem, né, do gráfico aqui. Bem aonde a gente tem, né, regiões aqui de P Arrays, né? Lembra lá do último vídeo das Fair Value Gaps, ó? Aqui a gente tem a Fair Value Gap, por exemplo. E assim a gente vai unindo, né? Então a gente está abaixo da região de discount aqui, numa impulsão de alta, o preço voltou até aqui, deixou o Intermediate Term Low. Quando o preço deixar esse Intermediate Term Low aqui, a gente pode comprar aqui todo esse movimento de alta, é só deixar o stop aqui abaixo. E assim a gente vai confluenciando, né? Então pensa no range. A gente também forma outro range, né? Desse Intermediate Term High até esse Intermediate Term Low aqui embaixo. E também a gente pode ter outro range, desse Intermediate Term High até esse Intermediate Term Low aqui. Porque no meio dos dois, né, dos dois Intermediate Term Highs, a gente não tem o Intermediate Term Low, a gente só tem Short Term Low aqui. Então a gente não tem um range daqui até aqui, né? A gente não tem o Intermediate Term Low aqui. A gente só tem o Intermediate Term Low aqui. Então a gente joga um range, dois ranges. E aqui, aí a gente vai ter, né, as confluências entre os ranges. Se a gente quiser comprar, a gente quer estar comprando bem abaixo de todos os 50% dos ranges, tá? Então, se eu tenho aqui 3 ranges, pessoal, eu quero estar comprando abaixo, né, nas regiões abaixo aqui de 50% desses 3 ranges, né? A gente tem 3 regiões aqui, né? Eu tenho essa região. Eu vou até ir apagando aqui para a gente ficar mais fácil a visualização. Então, assim, eu tenho essas 3 regiões de 50% aqui que eu quero comprar sempre abaixo, né? Então, os nossos melhores pontos de compra vai ser sempre abaixo dessas 3 regiões aqui. Beleza? Então, por isso que a gente faz sempre uma confluência entre os ranges. Aqui, nesse ponto, vai ser onde eu vou procurar o modelo fractal. Entendeu? Que a gente vai estar analisando mais para frente. Então, se eu tenho uma região de PD Array aqui, onde eu sei que o preço ele pode bater aqui e subir, né? Eu vou preferir comprar aqui, né? Tá abaixo de 50% do range, procurar comprar aqui e botar os alvos aqui, os takes aqui para cima. Perfeito, pessoal? Então, essa é a explicação. Eu vou ver se eu encontro os modelos aqui na prática para a gente tá dando de exemplo. Bom, pessoal, tem um exemplo aqui muito bom, onde eu posso explicar duas coisas para vocês. Olha só, então primeiro eu tenho a formação do range. Lembra que eu estou aqui no gráfico de 1 hora, ok? Gráfico de 60 minutos, ou seja, 1 hora, né?
cada vela tem 1 hora. A gente vai procurar nossas estruturas nos tempos gráficos maiores, aqui as estruturas principais no tempo gráfico maior. E a nossa confirmação no tempo gráfico menor. A nossa confirmação é o modelo fractal, ok? Mas eu estou ensinando vocês aqui a descobrirem os pontos, né, os PG arrays, para realizar as operações de vocês. E o modelo fractal vai confirmar as operações de vocês. Perfeito? Então vamos lá. Pensando então aqui pelo estrutura de mercado, a gente tem esse short term high, intermediate term high, short term high, desce, né? A partir do momento que o mercado ele rompe aqui para baixo, a gente já fica na expectativa de que isso aqui vai se tornar um intermediate term high. Tem como a gente imaginar previamente quando que vai ser o intermediate term high ou o intermediate term low. Quando a gente faz uma máxima assim, depois uma máxima maior do que a anterior, e depois a gente rompe para baixo o último fundo aqui, a gente tem uma ideia de que isso aqui pode se tornar um intermediate term high. Mas a gente só vai saber depois que formar o próximo short term high. O nosso modelo fractal, pessoal, ele vai se basear em a gente tecer o tempo gráfico menor e procurar normalmente essa mesma formação aqui lá no tempo gráfico menor, tá bom? Mais pra frente vocês vão ver isso. Mas, show. Vamos dar procedência aqui. Depois a gente deixa esse fundo, short term low aqui. A gente não tem range nenhum, né? Até então. A gente só tem range de curto, né? E aqui a gente tem um short term low também, né? Que não faz parte de range nenhum. Ele é só um short term low, né? E... Na verdade, também é um intermediate term low, né? Se a gente for pensar agora, porque a gente teve um fundo aqui mais alto e a gente teve outro fundo aqui um pouco mais alto. Então, esse aqui também foi um intermediate term low. A gente, então, teve, na verdade, né? Um range daqui de cima até aqui embaixo. Na hora, a gente não ia ter total noção do range disso aqui ser o intermediate term high, mas a gente ia saber que a gente ia ter um range desse topo até esse fundo, né? De qualquer forma. Então, aqui, acima de 50% do range, a gente já poderia procurar por pontos para se vender, né? Então, só do fato de fazer uma venda aqui, por exemplo, e deixar o stop ali em cima, lembra? A gente quer sempre deixar o stop aqui em cima. A gente está trabalhando, especulando, né? Essa, essa movimentação aqui do preço, né? O preço vai descer. Então a gente já imagina que ele vai fazer esse topo aqui sendo mais alto, depois ele vai fazer aqui depois um topo mais baixo, né? Então é nesse tipo de cenário que a gente procura trabalhar, pegar a operação ali para baixo, né? Enfim, então a gente teria aqui também e depois a gente teria esse aqui depois que ele impulsiona e deixa esse outro topo aqui, esse aqui vira também um intermediate term high, né? Porque aí a gente também tem mais um short term high, mais outro short term high aqui do lado. Então depois ele impulsionou aqui de novo, formou topinho aqui, topinho aqui. Isso aqui também vira o intermediate term high, desce, intermediate term low, porque a gente não cria, né, nada aqui. E esse aqui também short term, porque a gente não tem nenhum topo aqui atrás, que seja mais baixo, e nenhum topo aqui na frente, né, que seja mais, no caso só para frente que a gente tem. Então ele impulsiona de novo, e aí a gente tem também um novo range, né? Novamente até esse fundo. Agora a gente está confluenciando os ranges, tá, pessoal? Então, a gente vem confluenciando os ranges. Os dois, o nosso ponto de venda seria aqui em cima, tá? E quais PG arrays que a gente teria para apoiar a nossa venda? A gente teria primeiro, vocês não precisam se preocupar com isso agora, tá? Uma breaker block aqui. A gente também teria fair value gap aqui em cima. Depois a gente teria também o topo próprio do intermediate term high, que é, eu vou colocar assim, que é também um PG array, lembra lá do último vídeo, né? Os topos também, swing points também podem ser PG arrays. Então a gente ia ter esses todos os PG arrays para indicar que eles precisam descer a partir daqui. E a gente já está na região de premium, né? De 50% para cima de todos esses ranges aqui. E mais aqui para frente, pessoal, quando o preço tocasse aqui, o que a gente espera? Que ele forma um topo aqui, né? Então, a gente também pegaria a operação de venda, aqui nesse caso, nessa mesma expectativa, tá? De que o preço ele vai formar um intermediate term high aqui. E o que que isso significa, né? Que ele vai deixar um short term high aqui,
Isso aqui vai ser o Intermediate Term High. E o que que a gente quer operar é aqui no próximo Intermediate, no próximo Short Term High, né? Que vem depois do Intermediate Term High, porque a gente acredita que essa máxima aqui, ela vai ser a máxima protegida, né? O preço não vai subir mais a partir daqui, porque ele já está em todos os discounts que ele vai descer. Então, sabendo disso, a gente também, né, antes mesmo desse movimento aqui acontecer, a gente já espera a formação desse padrão, que é onde a gente aplica o modelo fractal, tá? Que vocês vão aprender mais para frente. E aí, com isso, a gente também pode jogar um novo range, né? Esse aqui é um pouco mais especulativo, porque a gente está só especulando que esse ponto também vai ser o Intermediate Term High. Então, aqui a gente já tem 3 ranges jogados, e o nosso cenário, ele está todo acima de 50% dos 3 ranges que a gente tem. Então, aqui é o ponto excelente para fazer uma operação de venda. Eu vou tirar todos os ranges, a gente já entendeu isso, vou dar um pouco de zoom aqui. Então, o que que aconteceria aqui, né? A gente ia operar o nosso modelo fractal nesse topo aqui, entendeu? Nesse topo aqui. Ou então, nesse próprio topo aqui. A gente poderia pegar tanto o modelo fractal de venda aqui, tanto com o modelo fractal de venda aqui. Que eu não vou comentar agora, mas a gente poderia pegar, no caso, descendo o tempo gráfico, né? A gente teria um modelo fractal, com certeza que ocorreria aqui, e a gente ia deixar nosso stop aqui em cima, e a gente ia jogar o alvo, né? Mais para cá para baixo. Então a gente teria uma operação de venda que nunca compra, né? A gente não está pensando em comprar aqui, só em vender, tá? E mesmo sem saber que o preço ia fazer todos os movimentos de venda aqui, a gente já iria estar querendo vender aqui, porque a gente já tem a noção acerca dos ranges, acerca da estrutura do mercado, né? Que está contando para a gente mais ou menos o que, que ele está formando nesse momento. Depois a gente teria outra oportunidade de venda aqui, tá? Em algum ponto aqui, que eu não vou descer o tempo gráfico, até porque você provavelmente não sabe como que é o modelo fractal até então. Mas enfim, né? A gente teria então um novo stop aqui em cima protegido e um alvo, né? Cá embaixo também. Então, percebam, né, que a gente veio trabalhando dentro dos ranges, especulando ranges, dando nome para cada topo e fundo e as suas importâncias e realizando as operações, né? A gente teria poderia ter feito, né, uma operação de venda aqui, né, considerando esse outro range anterior aqui, igual eu mostrei para vocês. Então, isso aqui é extremamente assertivo, né, pessoal? Poderia ter realizado uma operação de venda aqui, por exemplo, pelo modelo fractal, né? Então aqui, vocês percebem nesse price action aqui que a gente teria múltiplas confirmações, né? Muitos motivos para se operar. Para se operar sempre no lugar correto, sempre nos pontos corretos, onde a gente pode formar topo, pode formar fundo, né? E nunca ao contrário, ou seja, a gente nunca iria procurar vender aqui para baixo. Não, a gente não ia procurar vender, a gente só procura vender para cima de 50% dos range, que é onde a gente tem as nossas confirmações também no modelo fractal lá no tempo gráfico menor, para a gente executar essas operações aqui. Você percebe como é que aqui, nesse caso, teria 3 operações vitoriosas simplesmente utilizando a questão aqui da estrutura de mercado, organizando os ranges, vendo as melhores regiões e alinhando, né, também todo o resto aqui com os PGRAs e tudo mais para fazer essas operações de venda, beleza? Mas então a base é essa. Eu recomendo que você abra o seu gráfico e procure identificar isso aqui pelo tempo gráfico de 1 hora, pelo tempo gráfico de 4 horas, tá bom? E outra dica também é, quando o preço, tá, pessoal, ele forma um intermediate term low, um intermediate high, por exemplo, né, ele forma assim, ele faz esse rompimento aqui, ó, é melhor a gente procurar sempre trabalhar a favor do último ponto, tá? Do último intermediate term high. Então, se eu for meu intermediate term high, eu quero procurar vender, né? E não comprar aqui, não comprar no ponto de suporte, por exemplo. Tá? Tem a região de suporte aqui assim, né? Que as pessoas chamam, né? Bateu várias vezes e subiu, então, vai bater aqui, vai subir. Mas dessa vez ele rasgou, a gente trabalhou contra, né? A região aqui, por sinal. E a questão é que a gente acabou acertando ainda utilizando a lógica, né? Do range aqui, 50% do range, do nosso PG Array aqui que a gente tinha, tá? E seguindo essa lógica, não comprando, né?
depois da formação de um intermediate term high, sim procurando vender após a formação de um intermediate term high. Beleza? Compras a gente procura depois da formação de um intermediate term low, né, aqui para cima. A partir daqui a gente vai procurar compras. Ou então especulando a criação, né, daquele ponto, que é o que a gente faz com o modelo fractal, né? O modelo fractal a gente teria vendido aqui, vendido aqui, vendido aqui, tentando pegar o topo, né? Pegar esses topos aqui todos, tá? Então é isso, pessoal. Se essa aula ficou complicada, ficou confusa, assista essa aula mais 2 vezes, até você pegar isso aqui, porque isso aqui é a base, digamos assim, do operacional. Aqui eu estou passando os fundamentos, a gente tem toda essa base, toda essa análise, que é crucial para a realização do modelo fractal, ok? Eu sei que infelizmente esses vídeos não pegam muita view, né? Mas se você puder compartilhar aí, deixar o like, se inscrever, ativa o sininho aí no canal, beleza? Tamo junto, pessoal. Couto.